Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, dia 5 de julho de 2024. Estamos vivendo a 13ª semana do tempo comum. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma manhã com o Evangelho. Amém? Que você seja abençoado nessa manhã, que tudo venha dar certo para você, que tudo venha nessa manhã estar direcionado por Deus, o nosso Senhor. Amém? O Evangelho de hoje é Mateus 9, a partir do versículo 9, que diz assim: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. E ele se levantou e seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram tomar lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com publicano e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus, amém? Deus abençoe Vanilda Ramos, minha querida irmã. Deus abençoe Dora Gomes nessa manhã, em nome de Jesus, minha querida amiga. Deus abençoe Daniela, minha esposa. A todos os irmãos e irmãs do Manhã com o Evangelho, sejam muito bem-vindos e muito bem-vinda. Você que vai assistir ao decorrer do dia, também seja muito bem-vindo e bem-vinda no nome do Senhor. Amém? Amados irmãos e irmãs, os textos de hoje, do Evangelho de hoje, é um Evangelho muito lindo, porque ele vai mostrar a verdadeira missão de Jesus aqui nessa terra. Jesus não veio aqui apenas para protocolar leis. Jesus não veio aqui apenas para mostrar quem ele era. Jesus veio a esta terra para salvar os pecadores. Jesus ele não veio a essa terra para aplaudir os religiosos. Tanto que dificilmente nós vimos Jesus no templo, nós vemos Jesus em meio a rituais, em meio a situações dessa forma. Antes, nós sempre vamos ver Jesus no meio de quem? Dos pecadores. Sempre vamos ver Jesus no meio daqueles que precisam ser curados. Jesus sempre está no meio daquelas pessoas que precisam de restauração. Quando ele chama Mateus, o coletor de impostos, Jesus chama Mateus e diz assim: segue-me, vem atrás de mim. Aquele homem de coletor de impostos, que era conhecido também como um traíra do povo, porque trabalhava para Roma. Agora a missão dele não era mais ser coletor de impostos, era ser coletor de vidas. Aquele homem abraçou o chamado de Deus, em Jesus, e agora a partir daquele momento ele começa a seguir Jesus e Jesus começa a fazer uma obra na vida dele. Jesus começa a fazer uma obra no coração dele. E qual é essa obra que Jesus faz na vida de Mateus, gente? Primeiro ele entra na casa daquele homem. Quando ele entra na casa daquele homem, ele tem acesso a muitos outros pecadores também, publicanos.
E aí Jesus senta à mesa com aqueles homens. Para os religiosos, isso era o fim, era o cúmulo. Era algo que não deveria acontecer. Mas Jesus, ele deixa muito claro, eu não vim para os sãs. Eu vim para quem? Para os doentes. Então Jesus, ele sempre vai estar no lugar aonde as pessoas entendem que precisam de mudança e precisam de transformação. Dificilmente, amados irmãos e irmãs, nós vamos ver Jesus no meio de ritos religiosos. Porque o desejo de Jesus sempre vai ser estar aonde precisam dele para ser transformado. Amados irmãos e irmãs, aqueles religiosos ficavam por conta com Jesus, por quê? Porque Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus conversou com a mulher no poço, Jesus curou um endemoniado dentro do cemitério, Jesus curou um cego no meio da rua chamado Bartimeu. Jesus, querido, entrou na casa de publicanos e fariseus. Então nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele é acolhedor. E qual é a nossa missão hoje, amados irmãos e irmãs? Sermos acolhedores. Homens e mulheres que acolhem o seu próximo. E o nosso próximo, querido, não é aquela pessoa que a gente ama, que está no padrão de vida que a gente vive. Por muitas vezes o nosso próximo são aquelas pessoas totalmente abandonadas, esquecidas pelo meio do caminho. Por isso, nessa manhã, no nome de Jesus, tome uma posição nessa manhã de misericórdia. Que sigamos o exemplo do Senhor Jesus quando não olhava para a aparência, nem para o estilo, mas olhava para aquilo que Jesus podia fazer, né? Para aquilo que Ele mesmo, ou que o Pai podia fazer, né? Com aquelas pessoas. Olhemos para o nosso próximo, olhemos para o nosso semelhante, não como alguém que está esquecido, abandonado, viciado, mas olhemos para ele pelo plano original. Qual é o plano original de Deus para a nossa vida? Sermos homens e mulheres de Deus. Olhe para o teu filho e para a tua filha nessa manhã, não como fulana, ciclana, olhe para ele como uma futura missionária, um futuro presbítero da igreja, uma futura intercessora. Olhe para o teu marido, querido, que hoje parece que não tem salvação. Olhe para ele como um futuro homem de Deus. Por quê? Porque nós precisamos olhar para as pessoas com um plano original. Aquilo que verdadeiramente Deus tem para aquela pessoa. E quando nós olhamos para as pessoas, não pela realidade delas, não pela realidade que às vezes Satanás impôs a elas, mas quando nós olhamos para as pessoas com o olhar dos céus, com o olhar de Deus, mesmo que elas não sejam aquilo, nós não vamos desistir. Sabe por quê? Jesus não desistiu de nós. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de mim. Jesus não desiste quando ele chama Mateus, quando ele fala para Mateus o quê? Vem, segue-me. E o Senhor Jesus nessa manhã deseja, querido, que eu e você tenhamos essa mesma mentalidade. Mentalidade de homens e mulheres que olha para o seu semelhante, não com aquilo que ele está parecendo que é, mas com aquilo que o céu tem reservado para ele. Que nessa manhã possamos pedir ao Senhor: Senhor, me faça ser semelhante a Jesus, um homem e uma mulher, segundo o teu coração. Sabe? Que nós não nos agarremos apenas à religião, que diz que você não tem que se misturar, mas que a tua mistura não seja para sentar na roda dos escarnecedores, que seja para você
trazer um tempo de transformação, de santificação para a glória e honra do nome do Senhor. Que pelos méritos do Santo Evangelho, eu e você sejamos homens e mulheres sensíveis à necessidade e ao chamado do nosso próximo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Nesse momento nós vamos orar, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, vamos colocar diante do Senhor os pedidos de oração, né, em nome de Jesus, para que o Senhor possa conosco, né, nos conduzir, nos abençoar, nos agraciar com toda sorte de bênção. Senhor, muito obrigado nessa manhã pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado, Jesus, porque Tu não veio para os sãos, mas Tu veio para os doentes. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que não faz acepção de pessoas. Que nessa manhã, Deus amado, o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa que está aqui ao vivo nessa live, cada pessoa que vai assistir essa live ao decorrer do dia. Seja a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida do Teu povo. Oramos por todos os enfermos, por todas as famílias enlutadas. Oramos nessa manhã, Senhor Deus amado, em especial pela família da Luana, que perdeu o seu pai. Que o Senhor Deus amado traga um tempo de consolo e de restauração para esta família no nome de Jesus. Oramos, Senhor Deus amado, te pedindo, Pai, pelas nossas necessidades pessoais. Oramos, Senhor, por todos os que sofrem nessa manhã. Oramos, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, por tudo e pela face do mundo, pela face da terra. Pedimos, Senhor, cumpre em nós o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Pedimos assim a Tua bênção, no nome de Jesus, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Eu recebo a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Que o Senhor te abençoe, um ótimo final de semana, que a sua vida seja uma vida abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, se o Senhor nos permitir, segunda-feira voltamos com o Manhã com o Evangelho. Graça e paz.